Vamos lá para mais uma prática. Vamos para o nosso tapetinho. Hoje, quinta-feira, 15 de maio, 15/5/2025. Muitos cincos. Com certeza um portal se abre, gente. E ainda na lua cheia, os portais estão abertos para nós. Vamos lá para o tapetinho, então. Dar início à nossa prática. Quem for do almofadão, se senta no almofadão. Traz os glúteos para os lados, os isquios bem apoiados, topo da cabeça alinhado lá para o céu. Vamos girar os ombros para frente. Ativa a respiração. Primeiros movimentos do dia, acordando o corpo. E agora para trás, abrindo o peito. Respira junto. Mantenha o peito aberto, os ombros afastados das orelhas, mão direita no abdômen, esquerda no coração. Neste momento, observe a sua postura, relaxando um pouquinho mais as pernas, relaxando um pouquinho mais essa estrutura de ombros, face. Convida a mente ao recolhimento. Preste atenção nos pequenos movimentos que a sua respiração causa no seu corpo. Perceba o toque do ar em suas narinas. O ar que entra mais fresco do que o ar que sai, mais aquecido. Bom dia, Gi. Visualiza a sua estrela guia acima de sua cabeça, emanando luz para a sua vida, suas escolhas, ações, palavras e pensamentos. Na próxima inspiração, vamos crescer os braços para os lados e para o alto, abraçando esta quinta-feira com fé, entusiasmo, amor, gratidão. Traga as mãos unidas ao coração, trazendo então uma intenção para a sua prática. Por que eu estou investindo o meu tempo aqui hoje? Ouve o seu coração. Próxima inspiração, olhando para as mãos, cruzando os polegares. Uma mão puxa a outra lá para cima, estica os cotovelos. Expansão das costelas, do diafragma, pontinha do nariz aponta para o céu. Desenha uma meia-lua lá atrás, abre o peito, apoia as mãos e, se você puder, tire o quadril do chão, aponta quadril, coração e garganta lá para o céu. Se você não puder tirar o quadril do chão, vai na intenção de abrir o peito. E aos pouquinhos retorna. Se você está com o almofadão embaixo, deixa de lado. Vamos estender as pernas, soltar um pouquinho as pernas antes do nosso pranayama de limpeza, o Kapalabhati. Flexione as pernas, afasta uma da outra. Balança os pés e vamos liberar as extremidades.
Ponta de pés e plantar, ponta, plantar, ponta, plantar. E vamos circular os tornozelos e pés para um lado e para o outro. Respira junto com movimentos. Pés em forma plantar, pernas na largura do quadril, glúteos lá atrás. Inspira, cresce os braços lá para o céu e os calcanhares apontam lá para frente. Daqui, a cabeça já quer se distanciar do quadril. Ao exalar, desça apenas os braços, uma leve inclinação do tronco. Se você está com a faixinha, leva a faixinha lá na planta dos pés. Se precisar, ajusta os glúteos um pouquinho mais lá atrás. Isso vai potencializar mais a ação da postura. Coração para o horizonte. Na próxima exalação, lentamente vai deitando o tronco sobre as pernas. Mais uma vez, a cabeça quer se distanciar do quadril. Vai levando a testa na direção dos joelhos. Principalmente o abdômen na direção das coxas. Ao exalar, o corpo vai ganhando amplitude e se adaptando a Paschimottanasana, a pinça. Três, dois, um. Inspira e retorna, gira os ombros lá atrás. Abre e fecha as mãos, aquecendo as extremidades de cima. Inspira, os braços crescem para o alto e exala, descem para os lados. Continua. Ombros aquecendo, punhos, antebraços também. Mantém lá na frente, abre e fecha, mais dinâmico e acelera. Mãos bem abertas, palmas para fora, costas das mãos unidas, dedos para baixo no meio do peito, relaxa um pouquinho os cotovelos. Próxima inspiração, braços lá para o alto. E novamente Paschimottanasana, a pinça. Solta todo o tronco e a cabeça quer se distanciar do quadril. Inspira, retorna, gira os ombros lá atrás e vamos cruzar as pernas para Kapalabhati. Então, se você sentir congestão nasal, muco, assoa o nariz antes, durante e depois da prática. Ao longo de toda a prática, você pode estar sentindo essa necessidade de assoar o nariz. Vamos fazer 20, 25, 30. Ao final de cada etapa, inspiração, retenção, queixo na garganta, Jalandhara Bandha. Mula Bandha ativo. E quem desejar, tiver a prática, fazer o Dhyana Bandha. O Dhyana Bandha nada mais é que levar as costelas para os lados sem puxar o ar para dentro. A gente causa uma espécie de vácuo no abdômen. Eu vou passar essa técnica mais detalhada mais à frente. Mas quem já souber fazer, pode praticar o Dhyana Bandha, vou instruir. 20 repetições de Kapalabhati, inspira suave, solta de uma vez pelo nariz.
Ao final, inspira grande, obstrui as narinas, Jalandhara Bandha, Mula Bandha, contração de assoalho pélvico, queixo na garganta também. Uddiyana Bandha, afastamento das costelas sem inspirar. Volta a mão ao joelho, solta o ar pela boca. Segunda etapa, até 25 Kapalabhati. Continua, solta o ar, umbigo para dentro. Ao final da etapa, inspira grande, obstrui as narinas, queixo na garganta, é Jalandhara Bandha. Mula Bandha, contração de assoalho pélvico. Uddiyana Bandha, afastamento de costelas. Última etapa. Até 30 Kapalabhati, respiração apenas nasal. Ao final de sua etapa, inspiração, retenção, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Se você ainda está se atrapalhando em fazer os bandas, não tem problema, faça do jeito que for possível. E vai levando o queixo lá para cima. E vamos circular pescoço e cabeça para um lado. Sem pressa. Vai liberando os encurtamentos, as tensões, os pontos de estresse. E para o outro lado. Pela manhã o corpo está mais encurtado, é natural. E quando o queixo estiver lá em cima, entrelace as mãos e os polegares apontam o queixo para o céu. Não leva os ombros juntos, os ombros afastados das orelhas. Muito bom. Aos pouquinhos, retorna mãos nos joelhos, ombros lá atrás, aproxima queixo de um ombro e depois do outro. Mais uma vez para cada lado. Esses movimentos podem ser feitos algumas vezes ao longo do dia. Tira o almofadão, leva as mãos lá atrás, estenda as pernas,
Calcanhares lá para frente, glúteos lá atrás, Matsyendrasana, a torção. Começando pela perna direita, cruza pela esquerda. Se for bom para você, flexiona a esquerda para dentro. Ambos os lados do quadril apoiam no chão. Braço esquerdo abraça. A outra mão gira grande lá atrás, abre o peito, ponta dos dedos lá atrás. O braço da frente pode ter uma variação. Pontinha do nariz lá atrás, respiração abdominal. Massageando coluna e órgãos internos. Na próxima exalação, com gentileza, intensifica sua torção lá atrás. E ao inspirar, volta devagarinho. Antes de desfazer as pernas, abre o peito na postura. E em seguida descruza, estende calcanhares à frente. Vamos abraçar a perna esquerda, cruzar pela direita. E se você flexionou para um lado, flexiona para o outro. Braço direito abraça, a outra mão gira grande. Pousa a pontinha dos dedos lá atrás, pontinha do nariz lá atrás. E o cotovelo da frente pode passar pelo joelho. Lembre-se, o topo da cabeça aponta lá para o céu. A cabeça que quer se distanciar do quadril. E o tronco gira lá atrás, causando um amassamento, uma massagem nos órgãos. Na próxima exalação, com gentileza, intensifica sua torção lá atrás. E ao inspirar, volta em câmera lenta, abre o peito antes de desfazer a postura. Cruze as pernas, mãos e joelhos à frente. Se não pode fazer dessa forma, estenda as pernas e passe-as lá atrás. Olha para o seu corpo, seus alinhamentos, e olha para o pé direito, solta o ar. Olha para o pé esquerdo, solta o ar. Continua. Mais uma vez para cada lado. Ao voltar ao centro, expansão na corcunda da vaca. Quadril, cabeça para o alto, pontinha da língua e olhos para o centro do crânio. Exalação, corcunda bem grande. Aproveita a corcunda, não desfaz. Tira os joelhos do solo, leva o abdômen na direção das coxas. Calcanhares apontam para o chão sem estender as pernas completamente. Joelhos voltam ao solo, expansão. Pontinha da língua e olhos com ação lá para cima. Exalação, corcunda. Mantenha a corcunda e leva o quadril lá para o alto e lá para trás. No cachorro olhando para baixo. Mais uma vez, inspiração, expansão. Exalação, corcunda bem grande do gato. Cachorro olhando para baixo. Alterna a flexão de joelhos, respira junto com os movimentos, queixo na garganta. Aproxime um pé do outro. E na próxima inspiração, o pé direito vai lá para cima, o dedão do pé quer encostar no teto.
As mãos continuam com a ação de empurrar o chão, levando o quadril lá para trás. Flexiona a perna lá de cima, deixa o quadril rotacionar junto com o peso da perna. E ao exalar, traz a coxa para o abdômen, faz a corcunda de novo. Faz a corcunda, traz a pontinha do nariz para o joelho, dá um passão lá na frente. Se não chegou, joelho de trás no chão, ajuda o pé a vir. Afunda o quadril para o chão. Abre o peito para o horizonte, corredores. Ao exalar, vamos estender a perna de trás, tirando o joelho do solo, levar o calcanhar de trás para o chão e vamos montar a base para Virabhadrasana 1. Assoalho pélvico ativo, mula banda ativo, cresce. Mãos lá para o céu. Olha para o seu joelho, ele não deve estar semiflexionado. Ele deve estar flexionado na linha do calcanhar. Pezinho de trás, quer sair do chão, não deixa. Afasta um braço do outro, mão direita para frente, mão esquerda atrás, olha para os seus braços alinhados. Mão de trás na perna esticada, a outra mão lá para o céu. E ao exalar, retorna, o braço lá de cima apoia na coxa e o outro braço vem rente à orelha. Rente à orelha o outro braço. Retorna para a postura anterior. Afasta braços, estica a perna, descansa. Margot, você pode recolher o seu pé da frente um pouquinho mais para trás. Flexiona novamente o joelho deve estar em cima do calcanhar, mão na perna de trás esticada e a outra mão lá para o céu, pontinha do nariz para o céu. Ao exalar, agora, ao invés de apoiar o braço na coxa, vamos apoiar a pontinha dos dedos ao lado do pé e a outra mão lá para cima e depois rente à orelha. Afunda o quadril para o chão. Boa, Gi. Retorna à postura anterior. Mãos no chão. Cachorro olhando para baixo. Alterna a flexão de joelhos. Respira. Aproxime um pé do outro. Na próxima inspiração, o pé esquerdo vai lá para o céu. As mãos continuam com a ação de empurrar o chão, levando o quadril lá atrás. Flexiona a perna lá de cima, deixa o peso da perna rotacionar suavemente o quadril. Ao exalar, cola a coxa no abdômen, desenha aquela corcunda do gato e dá um passão lá na frente entre as mãos. O pé é ajudado a vir para frente, afunda o quadril, coração lá para o horizonte. Tira o joelho de trás do solo e leva o calcanhar montando a base para corredor, para Virabhadrasana Guerreiros. Olha para o horizonte, mula, banda ativo, abdômen ativo, cresce tronco e braços. Olha para o joelho. Afasta os braços um do outro. Olha para os braços, eles devem estar paralelos ao chão. Flexiona o joelho, afunda quadril. Mão de trás na perna estendida, outra mão lá para o céu. Ao exalar, volta para a postura anterior e o antebraço apoia na coxa,
O outro braço vem rente à orelha, pontinha do nariz para cima. Ao exalar, abdômen firme, retorna à postura de braços abertos, estende a perna, descansa. Volta a flexionar. Leva a mão para a perna estendida, a outra mão para cima. Afunda o quadril para o chão. Ao exalar, volta para a postura de braços abertos. E, na sequência, a mão, pontinha dos dedos da mão vão ao lado do pé. E o outro braço vem rente à orelha. Pontinha do nariz quer apontar para o céu. Utthita Parsvakonasana. Postura do ângulo estendido. Retorna. Leve as mãos para o chão. Cachorro olhando para baixo. Alterna a flexão de joelhos. Caminha com os pés na direção das mãos. Pé com pé, joelhos juntos, coxas também. Um leve agachamento, lança os braços lá atrás. Inspira a postura da cadeira. Vamos fazer apenas uma repetição. Ponta de pés é possível. E estende as pernas, abre o peito. Chuta para um lado, para o outro. Vai tirando o casaco. Aqueceu. Mãos no quadril, joelho para dentro, depois do outro. Mantém estes movimentos e afasta os braços. Dança dos círculos. Harmonizando o nosso campo. Aos poucos vamos parando os movimentos. E vamos para Virabhadrasana 3, que vai exigir mais do nosso equilíbrio. Eu vou pedir para observar, para que no meio do caminho, na postura de equilíbrio, não precise desfocar do ponto. Então, a gente vai começar com a perna base, semiflexionada, dá mais segurança. A gente vai buscar nadar no ar, alcançou uma estabilidade na perna base, intensifica a postura. Em seguida, vai unir as mãos após a cabeça, a pontinha do nariz vai apontar para o chão. Na sequência, retornamos. Dedos do pé direito abertos. Todo o hemisfério direito envolvido. Vamos nadar no ar, buscando o equilíbrio. Ao conquistar, os braços começam atrás. À medida que o tronco desce, a perna sobe. Alcançou o seu limite, leva as mãos para o chão e após a cabeça, unindo as mãos após a cabeça, uma força puxa os seus punhos lá para frente e a outra força puxa o seu tornozelo lá atrás. Guerreiros, 3. 3, 2, 1. Mãos no quadril, retorna. Chuta para um lado, para o outro, renova a respiração. Se você acha que não está se equilibrando bem, é interessante ficar perto de algum apoio, para não ter que toda hora desfazer a postura. Dedos do pé esquerdo abertos. Todo o hemisfério esquerdo envolvido. Comece com a perna base semiflexionada. Vamos nadar, alcançando o equilíbrio na perna base. Uma vez alcançado, à medida que o tronco desce, a perna sobe.
Com segurança, estenda a perna base e as mãos apontam para o chão e depois da cabeça se unem. Pontinha do nariz aponta para o chão. 3, 2, 1. Retorna mãos no quadril, pé ao lado do outro. Chuta para um lado para o outro. Tudo bem aí? Achei que para esse lado a turma foi melhor. Vamos tentar mais uma vez para cada lado? Perna base direita, semiflexionada. Mãos começam no quadril e depois nadam no ar. Conquistou o equilíbrio, braços lá atrás. Depois mãos apontam para o chão e se unem após a cabeça, a pontinha do nariz aponta para o chão. As mãos unidas podem cruzar os polegares, isso traz uma sensação maior de equilíbrio. 3, 2, 1. Mãos no quadril, retorna, respira, renova. Dedos do pé esquerdo abertos. Comece com a perna base semiflexionada, mãos no quadril, e vamos nadar no ar. Conquistou o equilíbrio na perna esquerda, à medida que a perna sobe, o tronco desce, e na sequência as mãos se unem após a cabeça, cruza os polegares. Pode esticar a perna se sentir segura. 3, muito bom. 2, 1. Retorna mãos no quadril, perna ao lado da outra, chuta para um lado para o outro. Lá na frente do tapetinho, pernas afastadas, faz um carinho nas pernas e se senta de cócoras. Afundando o quadril lá para o chão, relaxa a cabeça, queixo na garganta. A gente vai fazer balancinhos que nem gangorra. Leva o peso do corpo lá para os braços, faz ponta de pé, olha lá para frente do tapetinho e retorna, afunda o quadril lá para o chão, relaxa a cabeça. Vamos tentar de novo? Leva as mãos lá para frente, o peso passa para os braços, tenta deixar os joelhos nos braços, nos cotovelos. E volta. Vamos tentar mais uma vez? Leva o peso do corpo para os braços, ponta de pé. E volta no retorno, se senta, leve os pés lá na frente, Navasana o barco. Pés lá na frente, tudo na mesma linha do quadril. Tronco que inclina lá atrás. Core ativo, soquinho na barriga. Tira um pé do chão, mão atrás do joelho, tira outro. E o peito aponta para os joelhos, mula, banda ativo. Se tudo bem para você, leve as mãos para o horizonte. Planta dos pés se unem no chão, inspira queixo para cima. Exala peito para baixo e descansa a testa na direção dos dedos. Solta o ar, solta o corpo. Inspira, retorna novamente, postura Navasana. Pés lá na frente. Inclina o tronco, core ativo, mãos atrás dos joelhos. Podemos, dessa vez, tentar unir as pernas e estendê-las um pouquinho mais. Se tudo bem para você, mãos que apontam para o horizonte, se não, mantenha as mãos atrás dos joelhos. 3, 2,
Planta dos pés se unem no chão, queixo para cima, peito para baixo. Testa para os dedos. E retorna, é a última vez de Navasana. Fortalecendo o abdômen, nós mantemos a nossa coluna saudável. Inclina o tronco, é importantíssimo a ação do core ativo, soquinho na barriga. Tira os pés, apresenta o coração para os joelhos, une as pernas e tenta estender um pouquinho mais. O olhar lá nos dedões do pé, umbigo para dentro, 3, 2, 1, e descansa. Mesmo descanso. E relaxa a cabeça. Inspira, retorna. Pés no chão. Agora, ao invés de abrir o peito, a gente vai desenhar corcunda. Umbigo para dentro e vai descendo vértebra por vértebra. Se for bom para você hoje, ao deitar, eleve quadril e pernas em viparita. Se não for bom para você fazer viparita hoje, acomode as mãos pertinho dos calcanhares, pés no chão, e faça elevação de quadril. Respira na postura que você escolheu. Não existe uma postura que seja mais iógica e outra menos. Todas as posturas têm o seu valor. Eu diria que a postura mais importante do yoga é a postura de meditação e Shavasana. Quem está com quadril e pernas em cima, traga os joelhos na testa. E aos pouquinhos, vértebra por vértebra, voltam ao solo. Matsya, o peixe. Antebraços embaixo do quadril. Topo da cabeça vai ao chão, as pernas estendidas e unidas. Existem outras formas de fazer o peixe, outras variações. Essa foi a variação que eu encontrei que mais me expandiu. Mas se você tem outras variações que gosta, pode fazer. Nas próximas aulas eu posso passar também essas outras variações. Escorrega a cabeça de volta devagar. Remova as mãos, os braços de trás, abraça as pernas e balança da direita para a esquerda, recebendo essa massagem do sol. Mãos em cima dos joelhos, que vão desenhar círculos com os joelhos. E para o outro lado, em círculos. Tomba as pernas para a direita e o rosto para a esquerda. As mãos podem ficar em cima das pernas, a mão direita. Solta o ar, solta os braços e ombros. Volta ao centro e leve as pernas para o outro lado. E aos pouquinhos retorna, abrace as pernas e leve a testa aos joelhos sem comprimir os ombros nas orelhas.
e volta. Faça qualquer movimento que o corpo pedir para entrar em Shavasana. Você pode buscar os seus acessórios preferidos, suas almofadinhas ou almofadões, ou toalhinha para os olhos. Se não tiver com nenhum acessório, não tem problema. O mais importante é a sua presença. Às vezes o relaxamento demora um pouquinho. Tivemos uma aula ativa, aceleramos nossos batimentos, bombeamos sangue e energia, prana para o corpo todo. Este momento é o treino no descanso. Parece uma coisa bobagem. Por que treinar o descanso? Justamente porque vivemos hoje numa sociedade que valoriza apenas a produção, valoriza apenas o momento da colheita. Apesar de sermos seres cíclicos, nem todas as estações são estações de colheita. Existem luas para plantio, luas para simplesmente o esperar, o descanso. Luas para o crescimento e luas para a colheita. Então, o descanso, ele é um treino necessário para garantirmos uma vida saudável, uma mente salubre, um ambiente interno confortável e seguro para onde sempre podemos retornar, mesmo com as adversidades do mundo externo. O nosso ambiente interno é sagrado. É só seu. Depende apenas do seu cultivo. Este cultivo do silêncio interno. Este silêncio inabalável. Todo o corpo se entrega. Não deixe os dedinhos do pé ou das mãos tenso. Nem virilhas, nem umbigo, nem a testa. Este momento é de entrega. Entrega um pouquinho mais. Como quem mergulha num oceano translúcido e calmo. E você se entrega um pouquinho mais. Tirar uma música.
Neste momento, sinta todas as partes do seu corpo que tocam o chão. Faça uma respiração profunda, interagindo com este novo momento. Saboreie a água em sua boca, movimente os lábios, dizendo as vogais. Espreguiça se der vontade. E quando estiver pronta, vire-se de lado, como um grãozinho. Apoie mãos e braços no chão e devagar se senta em postura meditativa. Coluna alinhada, peito aberto, palmas das mãos viradas para o céu. Vamos Samavriti, contando os 4 estágios da respiração. Solta o ar. Vou começar com 4 tempos. Inspira 4. Retém 4. Esvazia 4. Sem ar 4. Inspira. Retém. Esvazia. Sem ar. Inspira. Retém. Esvazia. Sem ar. Conta mentalmente. Se 4 foi muito, desça para 3. Se foi suficiente, tente 5. Respira livre. Neste momento, a mente adota a postura de observadora do seu próprio sistema primário, autônomo, involuntário. Apenas observe essa vida primária respirando em você, sem a necessidade do seu controle. Da sua coluna e quadril nascem raízes na direção do magma da Terra. Essas raízes vão se aprofundando e você vai sentindo confiança
segurança do lugar que você ocupa no mundo. As raízes que se vinculam intimamente com a Mãe Terra e você recebe toda a nutrição da Mãe. Que é motivação e entusiasmo para você encarar as suas missões no dia a dia. Entusiasmo que alimenta o seu discernimento, viveka em sânscrito. Discernimento que diz as horas da produção, as horas da colheita e as horas do descanso. Vamos unir as mãos em frente ao peito e assim focalizarmos o Pranava Om. Inspira. Hum. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Honramos e agradecemos tudo que passamos até chegarmos aqui agora. Gratidão aos seres de luz pelo amparo e proteção. Nunca estamos a sós. Gratidão aos mestres e instrutores pelo ensino e a cada uma de vocês pela confiança e entrega. Namastê. Tenhamos todas um maravilhoso dia e até a próxima prática.